Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Boa noite para todo mundo. 25 de outubro de 2023. Vamos começando mais um vídeo aqui, meus amigos. Eu tenho alguns pontos aqui importantes pra gente falar do BTC, VIX que tá verdinho, dominância do BTC, indo buscar o nosso alvo entre 55% e 60%, alvo da dominância do BTC, tá? E algumas altcoins, beleza? Então vamos focar no BTC e algumas altcoins. Vamos começar aqui no gráfico mensal. A gente está muito próximo aqui de um fechamento do gráfico mensal, tá? E a gente tem uma tentativa de um ensaio de um rompimento até o presente momento, beleza? Lembrando que a gente pode, inclusive, abrir um mês verdinho aqui até os 38 mil dólares, tá? Só que nem é impossível não, que é esse fechamento aqui, ó, dos meses anteriores ali de fevereiro e janeiro de 2022, tá? E a gente botando uma FIBO deste topo ao fundo, a gente tem exatamente o alvo ali da região de 786, tá? Se eu puxar aqui do topo até a região que nós estamos, a região 618 também tá dando ali na região dos 38 a 39 mil dólares. Então existe essa possibilidade da gente ir ali num eventual rompimento aí, uma confirmação, né, de rompimento dessa máxima. Eu acho que a gente pode dar uma beijada ali nos 38 mil dólares, tá? E isso acaba sendo refletido na dominância do BTC. A gente vê uma tentativa, um ensaio aqui de um pivô de alta, tá? Que pode inclusive se evoluir talvez aqui, ó, para esta possível movimentação, tá? Isso aqui é uma possibilidade, eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, isso é uma possibilidade, tá? A gente está formando aqui esse tipo de padrão, mas não vou entrar nisso agora. A gente tem aqui a região do fechamento aqui dos 38 mil dólares como eventual ponto de parada, tá? Quando eu caio para o tempo gráfico semanal, a gente vê o que? Uma coisa muito importante. Primeiro, um retângulo formado aqui nessa região, certo? E a gente acabou dando um rompimento para cima sem buscar essa liquidez aqui abaixo dessa região. Beleza? Então a gente ainda tem uma zona de liquidez muito forte aqui nessa região dos 24 mil dólares, tá? E a gente acabou rompendo para cima. Uma coincidência disso tudo é que o alvo aqui, ó, deste fundo até o topo, tá? Até esta agulhada aqui máxima, 38%, estava batendo aqui exatamente em 34 mil dólares, tá? E o pullback aqui dessa região também está dando exatamente nessa região aí de 34 mil dólares. Se isso vai se confirmar ou não, isso aqui pode ser invalidado no caso de rompimento da máxima dessa semana na próxima semana, tá? Então a gente vai ficar aí ameaçando cair, ameaçando subir aí até o domingo, e possivelmente na próxima semana a gente comece a ver uma definição de o que o mercado pretende fazer, tá? Até lá, movimentos laterais na minha opinião, tá? Pelo gráfico diário, o que nós temos aqui? Nós temos aqui muito volume aqui nessa região, tá? Esse tipo de volume em região de rompimento costuma antecipar uma eventual correção. A gente também repara aqui o RSI no extremo com muito volume, inclusive volumes maiores. Quando a gente tem volume aqui em região de fundo, a gente costuma ter repiques muito fortes. Agora, quando a gente tem volume em regiões de rompimento, isso é algo ruim, tá? Eu sei que, mas teve muito volume, a gente está muito esticado aqui, ó, desde os 25 mil dólares que a gente não faz uma correção. Então agora a gente tem esse ponto aqui dos 30.900, 31 mil dólares como ponto de suporte mais importante do BTC. Se ele voltar isso aqui para baixo, aí, meus amigos, isso aqui vai levar tempo até ele voltar a retestar aqui, tá? Agora, se ele voltar a vir aqui para baixo aqui, aí, meus amigos, aí vai ficar feia a situação, tá? Também quero chamar, ressalvar que, como a gente teve um eventual rompimento aqui dessa região, ó, aqui de trás, ó, aqui, ó, a gente tem essa possível formação aqui também, tá? Possível formação desse canalzinho aqui, ó, tá? Que a gente vai ter que estudar se de fato isso aqui vai fazer um certo sentido, ok? Mas agora o que mais faz sentido é pegar essa região aqui de topo para cá. A gente ainda tem margem para dar uma beliscada aqui em cima, tá vendo? 37 mil dólares. Por ali, com o RSI muito extremo assim, eu diria para vocês que agora a maior probabilidade é a gente enfraquecer essa pancada de alta, muita gente comprando, e eventualmente ter na troca de mãos o mercado dar aquela curva em tempos gráficos menores, como 4 horas e 1 hora, e a gente começa uma correção indo buscar níveis de sobrevenda em tempos de gráficos
mais curtos, tá? Quando a gente coloca aqui o gráfico de 4 horas por um exemplo, a gente já começa a ver o que? Essa divergência aqui acontecendo no gráfico de 4 horas e essa eventual rising edge aqui acontecendo, que é um padrão que normalmente rompe para baixo, tá? E a gente tende a voltar em regiões de FIBO aqui, 31.500 dólares por esta região, beleza? Então é os próximos alvos aí que eu vejo para o BTC. A gente tem alvos em tempos gráficos curtos também, só que eu acho que a gente tem que se basear aqui mais no tempo gráfico de 4 horas, tá? A gente ainda segue com topos e fundos ascendentes, tá? Então repare que a gente fez um topo maior em fechamento que o topo anterior e um fundo maior do que o fundo anterior. Então agora o ponto de suporte 33.800 dólares, tá? Uma perda deste fundo aqui, aí a gente começa a corrigir um pouco mais rumo aqui, pelo menos a 38% de Fibonacci, 31.500 dólares, tá? Isso acaba sendo refletido na dominância do BTC, que não para de subir, bastante volume, bastante interesse, algumas divergências, mas como a gente já viu, o alvo aqui dessa dominância está aqui entre 55% e 60%, tá? Pelo menos no ciclo passado foi o que aconteceu. Um pivô de alta desta região aqui com um alvo de 50%, estaria dando aqui em 60% de dominância, tá? Pelo menos esse é o alvo que desencadeou aqui em 2020, tá? 2020 foi a região ali de fundo, tá? Então, ó, 50%, a gente foi exatamente lá em 72, 73%, tá? E aqui, mais uma vez, o alvo dessa dominância tá aqui na casa dos 60%, que seria 10% menos aí do que o ciclo anterior. E isso, por si só, nos traria uma eventual altcoin season muito forte. Quanto a essa dominância, quanto maior ela tiver, mais forte a intensidade de uma altcoin season, tá? Então fica muito ligeiro, fica muito ligado aí nesse eventual continuação de alta da dominância, que isso pode trazer uma altcoin season ou um rally muito forte de altcoins, tá? A gente tem altcoins extremamente descontadas, muitas já começaram a dar o ar da graça, subindo 10%, 15%, um pouquinho mais. Eventualmente que a gente pode ter um pouco de correção no BTC, mas ele andando de lado e essa dominância em tempos gráficos pequenos, como o tempo gráfico de 1 hora, que já nos mostra esse enfraquecimento, olha, a grana tende a começar a vir para o BTC, ó, para as altcoins, tá? Então, ao menos que isso aqui seja um movimento de realização e isso desencadearia uma correção no BTC, se o Bitcoin andar de lado com essa dominância continuando desta forma, a gente vai ter altcoins subindo, tá? Isso acaba sendo refletido em diversas altcoins, como a Revuto, que já subiu aí 90% do fundo formado, Chainlink subindo mais de 50%, do fundo que ela formou subiu 100%, a Secret, que eu passei aqui para vocês nos 25 centavos, já subindo 20%, né? E diversas outras, Polkadot subindo aí mais de 30%, GLMR, entre tantas outras aí subindo, tá? Então é muito importante se ligar agora, né? Claro que o tempo gráfico já virou, o diário já abriu, então deixa eu até colocar aqui o gráfico diário aqui do BTC, tá? Que ele tende a ser vermelho. Por quê? Porque a gente já tem aqui muita zona de realização, tá? A gente vê esses pavis aqui, então é normal a gente até fazer um engolfo aqui dessa barra aqui vindo abaixo dos 34. É normal, tá? É normal, a gente teve muito volume, muita gente estopada aqui também, certo? Então é normal um movimento corretivo para uma base de preço saudável, tá? Eu espero correções aí para o dia de hoje. Não sei se não tenho bola de cristal, mas a gente está extremamente esticado aqui, 87, chegamos a bater 87.8, tá? Muito esticado. É normal ter uma correção, tá, pessoal? É normal, tá? Qual que é o alvo do BTC aí no curto prazo, só pra gente ir para as altcoins? Alvo do BTC no curto prazo, 15 minutos, ponto de suporte aqui nessa região, tá bem nítido, bem claro, uma perda dos 34.400, a gente vai ter um pivô de baixa no 15 minutos e o alvo tá ali na casa dos 33.980, tá? O alvo da perda deste fundo aqui, uma perda é um fechamento do 15 minutos abaixo dessa região e principalmente a perda essa mínima, alvo aqui em 33.900, podendo inclusive vir um pouquinho abaixo aqui para dar uma estopada, já que vai vir aqui
a gente estoparia logo aqui embaixo aqui, tá? Então é bem possível para a gente continuar o movimento de alta. Normalmente o mercado sobe, rompe essa máxima, volta, busca essa liquidez, reacumula e vai lá em cima de novo, tá? Esse é um movimento típico aí de reacumulação, tá? Mas é normal o dia abrir verde para depois a gente ter esse tipo de movimentação. Vale ressaltar que a gente também tem aqui uma possível cunha acontecendo aqui, então um reteste ali daquela região de topo, talvez até um rompimento para cima aqui para estopar essa galera seria até mais plausível, porque esse tipo de padrão aqui tende a romper para cima, tá? E diga-se de passagem, a gente rompeu aqui, ó, esta LTBzinha aqui, a gente está fazendo um padrãozinho que tende a romper para cima, tá? Então isso é extremamente relevante. Beleza? Agora vindo para as altcoins aqui, vamos dar uma olhada aqui na Emerald, tá? Todas no tempo gráfico semanal, vamos olhar o semanal hoje, tá? Emerald que tá aqui dentro desse canal de baixa, tá? São um canal lateralizado de acumulação e um canal de baixa, tá? A gente tá aqui exatamente no ponto de resistência, nos 29,50, 30 dólares, tá? E um rompimento daqui, claro que a gente tem margem para ir lá nos 45. Se o BTC subir ou andar de lado, porque ele tende a corrigir, então vocês têm que ficar ligeiro nisso daí, tá? Correção do BTC, vocês têm que pegar as moedas mais fortes para quando ele bater no ponto de suporte você pensar e fazer um tradezinho, tá? Show de bola. A gente tem a Waves que subiu bem também, né? Waves que rompeu essa LTBzinha aqui, né? Fez um pullbackzinho. Temos um ponto de suporte muito bem definido aqui nessa região, tá? Com um pavio aqui para cima, tá? Aqui tá mais para lateralização, para eventualmente mais na frente a gente dar seguimento aí, tá? Bitcoin andando de lado, ela pode acabar se deslanchando, tá? Nier abaixo de $1, quem pegou aí na carro do Samuca, né? Abaixo de $1, né? Já está lucrando aí pelo menos 14% na Nier. Vale ressaltar que tem uma LTBzinha aqui, ó, nessa região que a gente está testando nesse momento. Então se ela voltar acima de 1,17, tá? Depois o pullback no 1,17 vai abrir compra, tá? Então o rompimento aqui que tá bem na cara aqui, ó, a gente pode até traçar aqui assim, mas eu vou pegar aqui esse canalzinho de baixo aqui, ó, certo? E um rompimento aqui para cima vai nos trazer movimentações altistas aí, tá? Avalanche também, mesma coisa, tá? A gente tem aqui essa cunha que tende a romper para cima, tá? E se romper aqui os $11, a gente pode ir nos 13 a 14 dólares, tá? Voltando aqui para a Phantom, 22, 23 centavos, Phantom rompeu aqui essa cunha que tende o hábito a romper para cima, né? E 21 centavos ou abaixo passa a ser ponto de suporte aí em Phantom, tá? Mana também, a gente tem até uma LTBzinha aqui que vem mais para cima aqui, ó. Mana tem margem para vir aqui até os 45 centavos, tá? Burger que tá ficando mais interessante porque a gente tem essa LTB aqui confirmada de longo prazo, a gente está exatamente em cima dela, ela está exatamente igual a Secret, tá? Lembra da Secret que eu falei, olha pessoal, 25 centavos, 24 centavos, zona de acumulação em Secret? Pois é, a Burger está exatamente do mesmo jeito, só que com um porém. Ela tá com uma LTB que vem desde o lançamento dela, desde abril de 2021, tá? Então essa LTB validou em julho de 2022 e agora em outubro de 2023 está testando em cima de uma região de alvo aqui dos 32 centavos, 32 centavos e meio. Então isso aqui, pessoal, na Burger é uma acumulação, tá? A gente está quase rompendo isso daqui e a gente pode voltar aqui para os 48 centavos. Isso se não der uma porrada para cima, isso já é refletido aqui no OBV que não para de subir. Então acumulação forte, acumulação pesada na Burger, que tem um market cap muito baixo. Então, deixa eu até botar aqui o gráfico diário para a gente ver melhor, tá? No gráfico diário, aparentemente rompeu. Então, um ponto de suporte aqui até os 30, um pouquinho abaixo dos 34 centavos. A gente pode ter uma valorização em Burger grande aí, hein? Fica de olho na Burger, hein? Rompeu a LTB, pelo menos aparenta. A gente vai ter uma confirmação mais forte depois do fechamento semanal, tá? TLM também, TLM, a gente vê agora aqui uma movimentação de alta possivelmente acontecendo, tá? A gente tem aqui alvos um pouquinho mais para baixo ainda em TLM, então repare que a gente tem aqui, ó, fundo ao topo, o alvo 1 que foi atingido, mas o alvo 2 não foi atingido, então eventualmente a gente pode ter um spring aqui ainda, tá? Mas tem uma acumulação monstra acontecendo aqui em TLM também, que também tem um market cap
relativamente baixo, tá? Então Burger e TLM, OBV apontando uma brutal acumulação em região de fundo, tem um alvo ali um pouquinho mais para baixo, mas acumulação brutal acontecendo, tá? A gente pode inclusive voltar numa região daqui de cima, ó. Se eu pegar daqui para cá, ó, a gente não voltou em 0,38%. Se eu pegar aqui, ó, ela pode voltar nos 4 centavos, tá? Dá uma valorização aí de 300%, beleza? Só para vocês terem uma ideia, tá? E para fechar aqui, vamos fechar aqui na... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma aqui que eu não vejo há tempo. Vamos fechar aqui na RIF, vamos fechar na RIF, porque a RIF tá com uma movimentação bem bonita aqui, tá? A RIF, eu vou tirar aqui essa linha branca, tá? RIF tá com essa LTB aqui que vem desde novembro de 2021, então novembro de 2021, outubro de 2022. Repare que a gente não voltou na base desta movimentação, tá no ponto de suporte, então isso mostra o enfraquecimento da força vendedora. A gente tende a romper para cima, a RIF tá a ponto de estourar aí, tá? Ela tem aí 30 milhões de market cap, para ela fazer 200, 300% é assim, ó, tá? Então fica de olho nesse carinha aqui, que pode dar pancada aí para cima, tá? RIF também. E, bom, CHZ, que tem tempo que eu não vejo, CHZ rompeu também essa cunha aqui de baixa, tá? Ela pode voltar aqui nos 10 centavos, tá? Alvo em 10 centavos. E só para ressaltar aí a Chainlink, tá? A Chainlink tá com alvo, que eu já tinha falado aqui com vocês, em 12,20, 12,20, 12,30, tá? Então a Chainlink não está em ponto de compra, tá? Ela está em ponto de distribuição, porque está no alvo, tá? Então é uma região onde as pessoas vão estar interessadas em vender, beleza? Caso aconteça o eventual rompimento dos 12 dólares, a gente pode subir até 50%, podendo chegar até os 15 dólares por unidade, tá? Mas o alvo de Chainlink é 12 dólares, beleza? Que é 38% aqui de projeção. Então a gente está muito próximo aqui desse alvo, toma cuidado aí com Chainlink, beleza? Tamo junto, meus amigos. Grande abraço, todos os links aqui na descrição. Seja membro, tem muito conteúdo que vocês vão se arrepender de não ter conhecimento hoje lá no Clube de Membros. Seja membro, R$ 39,90, não perca. Tamo junto, grande abraço, até amanhã, se Deus permitir.